Deus por isso, amém? Amém, amigo? Pode ficar em pé um minutinho. Vamos orar então. Pelo Neto, pelo Gaio. Se você tem alguém que você está enfermo, se tem alguém enfermo aqui agora, coloque a mão no teu coração. Se você conhece alguém, como o pastor Air, o cunhado dele, é o Gaio, não sei se é parente, o Gaio também, sobrinho, então é parente, é difícil, irmãos, mas nós somos chamados para louvar a Deus, para levar a palavra de Deus, e esse tipo de coisa não pode nos abater, né? Por mais que a carne às vezes tenta fraquejar, mas o Espírito precisa permanecer firme e forte. E eu creio na cura do Senhor. Quem crê na cura do Senhor? Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida do Beto, Senhor, nas tuas mãos. Assim como o pastor Renato, o presbítero Beto também irá passar por uma cirurgia. Nós não sabemos, Deus, qual é o motivo, mas o Senhor conhece. Porque foi o Senhor que criou, foi o Senhor que fez o Beto. O Senhor conhece o Beto antes que ele estivesse no ventre da sua mãe. O Senhor já o conhecia. O Senhor conhece também a vida do Caio, que está passando por esse tempo, por esse momento difícil, por esse deserto. Mas eu creio na cura do Senhor. Deus, em nome de Jesus, aonde quer que estejam teus filhos agora, o pastor Renato, aonde quer que esteja essa pessoa que está orando por alguém aqui agora, aonde esteja essa pessoa, se ela estiver aqui no nosso meio, Senhor, o Senhor tem poder para tocar na vida dessa pessoa agora, Senhor, e curar toda e qualquer enfermidade, infecção, inflamação, dor. Eu te repreendo em nome de Jesus. Tudo aquilo que não provém do Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, e nós declaramos cura em nome de Jesus. Senhor, usa a vida dos médicos que vão fazer a cirurgia do presbítero Beto. Assim, Senhor, como o Senhor usou os médicos para fazer a cirurgia do pastor Renato, usa também, Senhor, com autoridade, poder, ousadia, em nome de Jesus. Senhor, nós liberamos agora, em teu nome, uma unção de cura sobre este lugar. Libere agora, Deus, em nome de Jesus, uma unção de cura sobre este lugar. Que seja aqui, de perto, que seja de longe, que o Senhor toque agora. E aonde houver uma enfermidade, Senhor, que ele receba a cura agora. Que esta pessoa seja curada agora. Espírito das trevas, espírito da morte, espírito que leva à doidura, espírito de anjo da beira, tranca a rua, eu te repreendo em nome de Jesus. Toda entidade que foi liberada para atacar sobre a vida dos crentes, nós repreendemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aplauda forte. Aplauda mais forte. Glória a Deus. Posso se assentar. Nesse último carnaval, nesse ano de 2026, foi aberto no mundo espiritual um dos maiores portais satânicos que já houve em todos os tempos. E diz os estudiosos, e eu vi também bruxos, feiticeiros, satanistas, falando sobre isso, que esse ano foi o ano em que o inferno abriu um portal e demônios que nunca atuaram na terra começaram a atuar. Eu estou falando isso porque a gente vai constantemente a visitar o Renato, o pastor Renato, a gente fica lá, a Camila fica lá constantemente, a minha filha, e o que a gente tem mais visto dentro do hospital é crente doente. 90% das pessoas que estão, eu falo para você com toda clareza e certeza, 90% das pessoas que estão
internadas no hospital da Brasilândia, lá em Pirituba, aonde o Renato dá um hospital enorme também, simples. Para você ter uma ideia, tem culto lá no hospital, cultos, que quando há o culto lota com as famílias dos crentes que estão lá, lota. Há um pessoal que faz, é um coral de uma igreja batista, e eles vão com o coral, então eles vão andar e andar cantando. Então eles param no andar, cantam louvor, aí param no outro andar, cantam louvor. Quando eles param no andar para cantar, todas as pessoas saem dos quartos, eu estou falando para você, todas, e cantam com eles. Quem não conhece as músicas de crente, canta. E aí você pergunta: o que aconteceu? Ah, meu filho está internado, o que ele é? Tem tal coisa. Vocês são evangélicos? Somos. O que está acontecendo? A minha mãe está internada. O que foi? Ah, tal doença. Vocês são evangélicos? Sim, nós somos crentes desde pequenininho. Minha mãe está na igreja desde sempre. Grande maioria. Então, para algumas pessoas acham que isso é uma besteira, mas não é. É o ano em que eu tenho visto o maior ataque sobre enfermidade sobre crente. Então, ele está agindo de forma diferente. Você não vê mais pessoas caírem endemoniadas na igreja. Você não vê demônios se manifestar na igreja. Porque a igreja não é mais lugar do diabo trabalhar. O diabo fala assim: deixa que na igreja eles mesmos se matam entre eles. É o crente engolindo o crente. Eles se matam entre eles. Eu vou pôr doença para matar essa gente. Porque quando põe doença, a grande maioria murmura. O pastor Renato, ele é um menino, ele é líder da intercessão da igreja. Pensa num menino que ora. Pensa num cara que tem intimidade com Deus e ora. Quando ele chega em mim e fala: pastor, fala, olha, Deus mandou falar assim para o senhor. Faz. Pode escrever que vai acontecer. É impressionante. Eu estou falando porque ele chegou ao ponto de falar: será que Deus se esqueceu de mim? Ele já está com quase 80 dias, né? E um tempo atrás, uns 20 dias atrás, ele falou para o bispo: será que Deus se esqueceu de mim? É exatamente o que o diabo quer. Que as pessoas pensam que Deus se esqueceu deles. E por isso que eles estão jogados dentro do hospital. E a bispa disse para ele: não. Deus tem um propósito com você aqui dentro. E parece incrível. Estou falando isso porque está vivendo isso lá. É um quarto para 2 pessoas. Todas as pessoas que ficaram com o pastor Renato no quarto eram moradores de rua. Um que levou tiro, outro que quebrava as pernas dele, outro que brigou com a mulher está com o móvel em cima dele, está tudo quebrado, outro que pegou AIDS, outro que tudo esse. Eu falei: então, pastor Renato, ela falou para ele: não, Renato, Deus quer te usar com essas pessoas. Tem processo nisso. Então a gente tem que usar a armadilha de Satanás a favor do crente. Amém? Então fique em oração. Ore bastante por cura na igreja, para que Deus guarde sua casa. Gente, está vindo um outro vírus, pior que a Covid. A influenza em São Paulo está tendo um monte de gente com influenza. A Covid não acabou. Tem muita enfermidade solta, mas virá enfermidade. Eu queria chegar aqui para irmãos, que nós somos de crente, nós somos crentes de Deus e ninguém vai ficar doente, está todo mundo imune, mas não funciona assim. O primeiro que vai sofrer é os crentes. O diabo não está preocupado com aquilo que é dele, ele está preocupado com aquilo que não é dele. E quem é de
Deus não é dele. Então quem não é de Deus, a luta é grande, companheiros. A luta é grande. Amém? Mas diz para a pessoa que está ao seu lado, não esquenta não. Muito maior é aquele que está com você. Se você é de Deus, diga: se você é de Deus, muito maior é Deus na tua vida. Por um Satanás se levanta, mas por 7 ele foge de você. Aleluia. Ele sabe aonde te tocar, ele sabe aonde mexer em você, ele toca em você na sua fraqueza, naquilo que você é fraco, que ele vai agir. Então não seja fraco. E naquilo que você é fraco, peça para Deus te fortalecer. E você vai ver que Deus vai te honrar. Amém? Que todo espírito de enfermidade caia da sua vida, da sua casa, da sua família, no meio da tua parentela. Amém? Um dia alguém perguntou assim: apóstolo, porque o senhor que prega tanto, vive para Deus 24 horas por dia, anda para lá, anda para cá, faz tudo que o senhor faz, e tanta enfermidade forte já veio sobre a sua casa? Eu falei: então, pois é que árvore que não dá fruto, ninguém ataca pedra. Só vão atacar pedra em árvore que dá fruto. Se você está sendo atingido de alguma forma, é porque você está dando fruto. Amém. Agora, se ninguém está te atingindo em nada, não está te atacando em nada, nada tem acontecido de anormal na tua vida, comece a orar porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Ah, mas eu queria minha vida certa. Não adianta. Ele trabalha numa loja, ela muda a loja, faz comida, no outro dia fecha a loja e manda para embora. Ainda bem que se tiver já um outro, né? Eu não posso ficar sem o seu dízimo. Como Jesus. Está dando para você entender? As coisas acontecem só no piscar de olhos. Mas ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Ninguém vai tacar pedra. Você já catou goiaba num pé que não dá goiaba? Você já chupou manga num pé que não dá manga? Vai dizer que você nunca roubou goiaba. Eu perdi uma irmã na igreja uma vez, porque ela falou assim: eu não vou pela sua igreja. Eu falei: por quê? Ela falou assim: porque quando você era pequeno você roubava goiaba lá na minha casa. Mas eu já pedi perdão por isso aí. Mas tem pessoas que, olha só, é verdade isso. E eu não sei se ela estava brincando ou não, mas que ela não ficou na igreja, ela não ficou. Glória a Deus. 4º dia da campanha. E hoje eu quero tratar de um tema com você, um tema que foi bastante forte lá em Espírito São Paulo. Eu não ministrei em Osasco ainda. Eu ministro quinta-feira lá em Osasco. E que gerou assim muita reflexão. E o tema de hoje é: obediência e submissão gera porta aberta. Obediência e submissão gera porta aberta. E eu escolhi o livro de Esther. Queria pedir para que a Pamela colocasse aqui o livro de Esther. Eu quero ler primeiro no capítulo 2, depois nós vamos regredir um pouquinho para vocês entenderem. Capítulo 2, do verso 7 ao 10, filha. Nós vamos entender o que um ato de obediência, mas para entender a obediência, nós precisamos entender o que a desobediência causa na vida da pessoa. Amém? Diz assim: mas porque eu tinha uma prima chamada Radassa era Esther. Amém? Que havia sido criada por ele, por ser órfão de pai e mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente, muito bonita. Mardoqueu havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando a ordem e o decreto do rei foram proclamadas, muitas moças foram trazidas da cidade de Susã e entregues aos cuidados de Regai,
Hegai, outros dizem Hegai, a tradução nossa não importa. Hegai era um eunuco que cuidava das mulheres do rei. Quer dizer, todas as mulheres do rei eram cuidadas por um eunuco do palácio. Os eunucos, eu só vou abrir um parênteses para você entender o que significa eunuco. Eunuco era um serviçal homem que era castrado, e porque como ele lidava com todas as mulheres, eram mulheres belíssimas, porque para frequentar o palácio só mulher não, só mulherada ajeitada. E então eles eram castrados para que eles pudessem trabalhar com as mulheres sem que tivesse nenhum tipo de envolvimento com elas. Geralmente os eunucos se tornavam homossexuais. Geralmente eles se tornavam homossexuais. Deu para entender? Só para um parênteses aqui. Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hagai, entregada o encarregado do Amém? Então significa que não eram poucas mulheres, eram muitas mulheres. Amém? A moça lhe agradou e ele a favoreceu, apressando-se em providenciar um tratamento de beleza e comida especial para ela. O que acontecia? Toda mulher que ia ser candidata ao rei, ela passava por um processo de 1 ano antes de produto por beleza, comida boa, produtos da melhor qualidade. Elas eram tratadas para ficar fino, tipo um abismo, assim, o fim do negócio, né, amor? Só produto na natura, não dá muito caro, né? Mas amém. Então, mas essas mulheres eram tratadas assim, ó, para providenciar tratamento de beleza, comida especial. Tipo assim, você já viu o criador de boi ou de porco, né, que a gente come, galinhas? Elas não são tratadas como tratado na roça, que a gente joga lavagem, que a gente joga lá o boi no meio do mato, que a gente não dá para o porco, para a galinha comida que sobra, milho, não. Esse tipo de animal, eles são tratados com rações especiais, com comida especial, para que a sua carne seja perfeita, para que o seu crescimento seja perfeito, para que tudo que tem no corpo dele, na carne, tenham vitaminas perfeitas, enfim. Esses animais são tratados assim. Assim eram as mulheres, elas eram por luxo, e elas ficavam um certo tempo separadas de tudo, cuidadas por esses eunucos, para que elas pudessem chegar ao ponto de beleza, ao dia que o rei falava: hoje é o dia que elas vão desfilar para mim, para que eu possa escolher quem vai ser a rainha. Amém ou amém? Amém. Designou-lhe 7 moças escolhidas do palácio do rei, e transferiu as suas jovens para um melhor lugar. Vai mais um filho. Esther, aí que eu queria chegar. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, a que povo que ela era, que origem que ela era, nem a origem da sua família, pois Mordequeu havia proibido de fazer. Em outras traduções vai falar diferente disso. Deixa eu ver o que diz aqui na minha tradução. É o 2:10, né, filha? Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem a sua parentela, pois Mordequeu lhe havia ordenado que não declarasse. O que aconteceu aí, irmãos ou irmãs? Por causa de uma desobediência que aconteceu com o céu, por causa que alguém desobedeceu uma ordem. Mas primeiro eu quero falar da ordem, da obediência, dessa obediência.
Quando ela entra no palácio, por ela ser do povo judeu, ela não poderia entrar no palácio, ela não era aceita. Por isso que Mordequeu falou: olha, não diga de onde você é, não diga que povo você veio, porque a tua função, quando você for escolhida, o que você vai ser escolhida, vai ser, não é a questão do casamento, é a questão da bênção que vai vir para o seu povo. Então não diga. E aí a gente pode entrar numa polêmica que eu até comentei lá em São Paulo, de que, olha, ela mentiu ou ela omitiu? Omitiu. Ela omitiu. Mas quem omite não esconde uma mentira? Sim. Não. Se perguntar, sim, mas se não perguntar... Exatamente. Se perguntar, sim. Ela está conivente a uma mentira e está mentindo também. Mas se não perguntarem, não tem problema. Ela só ficou quieta e ninguém perguntou nada e ela também não falou nada. Amém? Mas o ponto que eu quero chegar é como ela chega ao extremo de ser obediente ao mundo. E ela sabia que essa obediência ia trazer porta aberta para ela. Diz para a pessoa que está ao seu lado: obediência, Obediência. abre porta. Abre porta. Mas diz para ela: desobediência, Desobediência. fecha a porta. Amém? Se nós voltarmos aqui no capítulo 1 de Esther, filha, por favor. Capítulo 1, do verso 10 ao 19. Você vai ver assim, ó, Esther tinha revelado que... Não, no capítulo 1, por favor. Isso. Desculpa, eu vi que você não tinha revelado. Está dormindo, Samuel? No sétimo dia, quando o rei Xerxes, que é o mesmo Assuero, então quando eu falar Xerxes, eu vou falar Assuero, que é melhor que esse Xerxes. Já pensou você ter um filho chamado Xerxes? Né? Vem Xerxes para o papai. Era o rei Assuero, né? Então no sétimo dia, quando o rei Assuero já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos 7 eunucos que serviam, que eram Neumã, Bistá, Adonã, Bigatá. E esse aqui é tudo homem, viu, irmãos? É tudo homem. Abigatá, Zetar e Cargas, que trouxessem à sua presença quem? A rainha Vaste. A rainha Vaste era sua esposa na atualidade. Era uma das mulheres mais lindas que havia naquela época, usando a coroa real a fim de exibir os seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois era de fato muito bonita. Então, as festas desse povo não era uma festinha igual que a gente faz de meia hora e que a mulher começa, quando é que esse povo vai embora, hein? Quando é que esse povo vai embora? Come demais, meu Deus do céu. Não, ainda mais festa de crente, né, irmãos? Você vai fazer uma festinha, já vou dar dica, vai fazer uma festinha, vai chamar crente, se for de churrasco, for comprar 20 quilos, compra 40. Não vai dar. Senão não dá. E então, só que nessa época as festas demoravam dias, 7 dias, 20 dias, mas geralmente 7 dias. E a Bíblia diz que, passado de uns dias, o rei já estava meio mamado. Mas era uma regra, ou era uma lei, que quando alguém se casasse com o rei, passado alguns dias, esta pessoa teria que desfilar com as melhores roupas, com os melhores ouros, diamantes daquela época, para os visitantes que estavam lá, as pessoas que estavam lá, para que eles pudessem ver a beleza exuberante que era a rainha. Mas olha só, vamos continuar sem entender. Quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem à rainha de Vaste, o que aconteceu? Esta se recusou a ir. Se recusou a ir. E o rei ficou curioso e indignado. Como era de costume, o rei consultar especialistas em questão de direito e justiça. E ele mandou chamar os sábios que entendiam os textos. Então,
por ser uma lei, ele tinha acho que 7 pessoas, nós vamos ver ali, que eram como se fosse, para entender, ministros do presidente. Então tudo que ele teria que tomar decisão, ele chamava essas pessoas e falava: olha, aconteceu isso, o que eu faço? E eles falavam: olha, dentro da lei, dentro daquilo que foi decretado, os hereditos, o senhor tem que agir desta forma. E então era dada sentença sobre aquilo que ele queria. Então ele chamou os caras, sabe, maravilha, os que eram muito amigos do rei: Cazena, Setar, Adamata, Tarsis, Meres, Mazana, Memucan. Já pensou se o senhor tem um filho Memucan? É aqui com o Memucan do papai. Ainda bem que isso mudou, né? Mas eu até brinquei lá na igreja, mas não mudou muito, né? Porque, por exemplo, lá em casa, a mãe da bispa, as tias, Maria Cristina, Maria Célia e Maria Cecília. 3 Maria, tem a novela 3 Maria? Era lá em casa. Foi lá em casa que foi escrita essa novela. Então, no norte nosso mesmo, tem muito isso, de pôr esses tipos de nomes. Naquela época eu não sei, mas todos os nomes sempre havia um significado. Só abrindo um parênteses, você já procurou saber qual é o significado do seu nome? O que ele significa? Você sabia que o teu nome tem um significado no mundo espiritual? Às vezes a pessoa fala assim: eu coloquei o nome do meu filho, o nome bíblico. Vai lá ver o que ele significa. Aí você vê que o seu filho é Peralta, daquele jeitão. E aí a gente já colocou um junto, na verdade. É porque a gente nunca pensou nisso, na verdade. E Deus não trata por culpar o que é inocente, amém? Deus não trata isso. Mas é bom a gente sempre procurar saber o que significa muito são consagração. Maria das Graças. Na verdade, Maria já é uma homenagem a Maria. Mas não é a Maria, mãe de José. É da Nossa Senhora Aparecida, que não chama Maria. Eu não sei por que nós vamos falar. E você sabia que Nossa Senhora da Aparecida é a mesma entidade de Iemanjá e como é que era antigamente, esqueci o nome, e Diana de Efésios. Diana de Efésios, Aparecida e Iemanjá é a mesma pessoa, é a mesma entidade, que é também a pombagira. Mas vamos deixar isso para lá, que isso é um outro papo, que é um culto de libertação, nós vamos falar sobre isso, amém? Então muitas pessoas tiveram nomes consagrados e não sabem. Teve muitas pessoas que foram consagradas em tempos candomblés, de umbanda, quimbanda, feitiçaria, satanismo. Tem nomes consagrados e não sabem. Você sabia que o Sadraque, Mesaque e Abednego, ele não é desse nome deles. Esses nomes são satânicos, mas a gente conhece ele mais pelo nome dele diabólico do que o próprio Isaías. Não é verdade? Você conhece Sadraque, Mesaque e Abednego, mas não conhece o nome dele original, que é o nome abençoado, mas você conhece o nome abençoado. Ficavam debaixo de peso. Eu nem sei porque eu falei isso, mas tudo bem, né, filho? Vamos lá. E então disse esses caras, eles eram 7 nobres da Pérsia e Média, que tinham acesso direto ao rei, e os mais importantes do rei. Então quer dizer, não eram os carinha qualquer, eram os caras. O que eles falavam, o rei concordava e batia o martelo. Maravilha. E o rei lhes perguntou: de acordo com a lei, de acordo com a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti? Por que aconteceu isso? Porque já você vai entender tudo isso que eu estou falando. Por que o rei faz isso? Por causa de uma desobediência. Olha o que acontece quando você desobedece. O inferno se reúne com o céu.
E o Satanás fala para Deus: então, desobedeceu, cara. O que podemos fazer com ele? Dentro da tua palavra, dentro da tua lei, está escrito lá: para não roubar, roubou; para não matar, matou; para não mentir, mentiu; para não cobiçar a mulher do próximo, cobiçou; para não ter inveja, tem; para não falar mal do irmão, falou. Desobedeceu. Eles estão em desobediência com a tua lei. O que deve se fazer com quem desobedece a lei? É isso que eles estão falando. Amém ou amém? É exatamente isso. Eu estou trazendo, fazendo uma, como é que fala, amor? Conjecturando, para você entender o que eu estou querendo dizer, que Deus está falando. Amém? A mesma coisa que acontece aqui, esses 7 caras aí, 7 não é por um acaso. Não é por um acaso. Tudo tem um a ver. É que a história é muito profunda, eu não quero, para não tomar muito tempo. Mas tudo é por um acaso. Esses caras aí, talvez eles não seriam muito do bem. Como Satanás não é um cara do bem, em se tratando de ter que julgar você em alguma coisa. E nós só damos oportunidade para que isso aconteça quando a gente desobedece. Mas eu estou falando desobedecer numa linha geral. Não é numa desobediência, mamãe não mandou eu ir ali, eu fui. Não, é numa desobediência geral. E aqui, ela desobedeceu o rei. Nesse caso, era o Assuero. E quando a gente desobedece o rei, que é o rei dos reis. Aí olha o que acontece. O rei pergunta: de acordo com a lei, o que se deve fazer com a rainha Vasti? Ela não obedeceu a ordem do rei Assuero, transmitida pelos oficiais. Vai lá ver. Então, Memucã respondeu. Esse Memucã deveria ser um cara. Sabe o cara que toma conta? E aí o que eles vão falar? É isso. Ele era o porta-voz. Ele era o cara que levava a decisão. Quer dizer, ele era o bambambam. Oi, filho? É mais ou menos, careca. Vamos falar o nome dele com certeza. Então, esse cara, ele é cabeludo, tomara que ele fosse cabeludo. Ele responde na presença do rei dos homens. A rainha Vasti não ofendeu somente o rei. Presta atenção, é espiritual que eu estou ensinando hoje. Ela não ofendeu somente o rei. Quando você desobedece, você não desobedece e ofende somente a Deus, mas a todos os quantos estão ao teu redor. Você já viu algum filho desobediente merecer alguma coisa? Quantos aqui já chegaram com teus filhos, que são pai e mãe, e disseram assim: se você passar de ano, você ganha uma bicicleta, mas se você não passar, você não ganha? Ou quantos falaram assim: não faz tal coisa, porque se você fazer acontecer tal coisa, se você desobedecer, quando você chegar, você apanha em cima. Quantos já apanharam em cima por causa disso? Eu já desobedeci minha mãe, fiz o que não devia. Quando eu voltei, ainda tomei um couro da minha mãe. Minha mãe falou: não corre daí de balão. Agora fica difícil dar de balão. Não podia ver um balão, porque eu já saí correndo. O balão caiu no mato, eu entrei rasgando no mato. Eu tinha 8 anos de idade. O que veio de encontro comigo com um arame farpado? Pegou aqui na ponta do olho e rasgou minha cara até aqui embaixo. Cheguei chorando. O que mamãe falou? Para não correr atrás de baixo. Pegou assim, pá! Agora, aí ela falou assim: agora você vai lá e andar com o rosto
que eu fosse colocado 21. Já passou, Matias? Melhor suma do que o vigilante. A desobediência sempre vai gerar alguma coisa ruim para a gente. Sempre, não tem uma vez que eu estou falando no mundo espiritual, entendeu? Mas o que Deus trata em todas as áreas, ela sabia, olha o que aconteceu. A rainha se ofendeu não somente o rei, mas também todos os nobres e os povos de todas as províncias, do rei Assuero. Vai ver. Pois a conduta da rainha se tornará conhecida por todas as mulheres. Além de tudo, traz má influência. Além de ser desobediente, ainda causou má influência nas pessoas. Olha o que acontece, ó. Se tornará conhecida em todas as mulheres, de forma que também desprezarão seus próprios maridos, quando lhe disserem, quando lhe ordenarem. Quer dizer, já que a rainha fez, se a rainha pode desobedecer o seu marido, eu também posso. Além de dela causar um problema para ela começou a causar um problema geral. E não contente, o rei Assuero ordenou então que a rainha Vasti fosse a sua presença, mas ela não foi. Hoje mesmo as mulheres do Persa, da nobreza, olha aqui, que ficarem sabendo do comportamento da rainha, que tem umas traduções que coloca mais no presente, amém? Responderão da mesma maneira todos os nomes dele. Quer dizer, não bastou as mulheradas que estavam lá, as princesas, né, do Pérsia, do Medo, que era como se fosse Mangaguai, Itanhaém, Peruíbe, só para você entender o que eu estou falando, começaram também a se levantar os planos do marido, os príncipes. Não bastou toda a mulherada, as princesas também começaram a se levantar, ó. Olha lá. E os netos dos nobres ficarem sabendo do comportamento da rainha e responderam da mesma forma a todos os nobres do rei. Isso provocará desrespeito, discórdia sem fim. Então, o que acontece quando eu sou desobediente? Eu causo má influência. Eu me torno uma péssima influência das pessoas, porque elas se influenciam. A gente como é pastores, a gente cobra, às vezes eu sou cobrado, fui cobrado, eu digo mais cobro do que sou cobrado, mas também já fui muito cobrado, né? Por quê? Porque as pessoas, quando olham o posicionamento de uma liderança, conforme é o meu posicionamento e a minha atitude, vai ser a sua. Por quê? Porque você fala assim, se o apóstolo pode, por que eu não posso? Se diante de, olha que a gente usa a Bíblia ainda, se diante de Deus nós somos todos iguais. Deus não olha apostolado, pastorado, não, Ele olha Maria, José, Antônio, Nilson, Pedro, Liliane, Ele olha a pessoa. Mas vocês, o povo, não olha as pessoas, Ele olha a atitude. Se eu começar a vir de sunguinha branca, chinelinho branco no pé, camiseta regata, o que vai acontecer, irmãos? Vai passar um tempinho, vem a irmã de sunguinha, vem a irmã de biquíni, vem a irmã, vem, irmãos. Quando eu era menino, quando eu tocava bateria, eu fui num ensaio, eu falei isso comigo lá na igreja, no ensaio, eu vim de bermuda. Eu sei que no dia de hoje eu tenho que lembrar um pouco, mas eles guardam comigo hoje não. Eu fui de bermuda. Meu pastor contou lá. Quando eu fui subir no púlpito, eu olhei, ele disse, onde você vai? Eu falei, vou ensaiar. De bermuda e chinelo, não. Eu falei, mas o que tem a ver? A resposta,
algum dia você me viu de bermuda e chinelo em cima do púlpito pregando? Ele quis dizer para mim, eu nunca te influenciei nisso. Agora vai querer você dizer, irmãos, eu brinco com o Neguinho, mas a gente tem um pensamento bem parecido, pastor, a gente pensa sobre isso, não é religioso, não temos usos e costumes, mas tem tudo tem um limite, amém? Tudo tem um limite. Se eu sou de uma igreja, que o meu pastor, lá é todo mundo de terno e gravata, e as mulheres de saia, por que eu vou querer ser diferente? Lá tem regra. Então, se lá é assim, eu gosto, lá pertenço lá assim, né? É assim que tem que ser. Está dando para você entender? Se eu começasse a vir daquele jeito, sabe o que vai acontecer? O outro menino ia vir, e o outro ia vir, o outro ia vir, e o outro ia vir, e o pastor ia perder a rédea da igreja, do negócio. Então, se ele podou só eu, ele deu um exemplo para todos os restantes. Mas se ele deixa eu influenciar. Se eu falasse assim para ele, dá licença, pastor, além de eu estar aqui tocando com o senhor, fazendo a obra de Deus, não passo de graça, não ganho nada, só vai, eu vou tocar e acabou. Todo mundo que está lá em cima olhando e eu faço isso, o que ia acontecer? Você acha que o pastor ia falar alguma coisa? Não. Ele ia abaixar a cabeça e ia se lamentar muito. Só que ao mesmo tempo, eu nem sei por que eu estou falando isso, mas ao mesmo tempo, eu iria gerar uma má influência na igreja. Uma má influência no convívio. Então, quando a gente transmite, quando a gente está transmitindo, a gente transmite, vocês vão ser influenciados sobre aquilo que a gente transmite e sobre aquilo que você vê. Sobre aquilo que você vê. Você quer ver uma coisa legal? Só meia hora eu pus o negócio hoje. Eu vou até 2 da manhã hoje se deixar. Ó, quer ver que coisa legal? Quem gosta de doce aqui, levanta a mão. Quem não levantou a mão, mentira do diabo aí. Eu repreendo em nome de Jesus na sua vida. Mas quem já olhou um doce lindíssimo lá na vitrine? Os olhos olhou, a mente pensou, a barriga rompeu e você falou, meu Deus, que doce. Aí a senhora quer um doce? Bom, esse. Seus olhos foi por aquilo que você está, mas quando você mordeu era ruim para Deus. É disso que eu estou falando. Você ouve, assimila pelos olhos, vê as atitudes e os olhos mandam para o cérebro e você fala, eu posso ser igual. Por que tem filho que fala assim, meu pai é a maior referência para mim? Mas tem filho que fala assim, eu não quero ser igual ao meu pai, nunca. Não. Tem filho que, quando a mãe e o pai conversam com ele algum assunto, ele fala, o senhor é um exemplo para mim, a senhora é um exemplo para mim. Porque é aquilo que eu faço, a influência que eu faço. Se a minha filha veio maltratando, eu e a Bíblia falo o dia todo, então a gente briga com a igreja, discute, então é disso, aquilo e tal, mas não é uma briga, é o dia a dia nosso. A Camila fala, meu Deus, vocês brigam o dia todo, não briga, não discute as coisas. Mas você viu como influencia? Ela só não está vendo, ela também está ouvindo. Aí quando ela está brigando lá com o Renato, eu vou querer falar para ela, não, o senhor também briga. O senhor também discute. Quem é o senhor que falou para mim? O senhor sempre me causou só má influência. Por isso que a maior influência
de um sacerdote, de um pai, de uma mãe, tem que ser dentro de casa. Se o pai e a mãe não souber ser pastor em casa, ele não vai aprender a ser pastor em lugar nenhum. E geralmente é sobre a influência que a gente passa para os filhos que torna a nossa criação. Eu falo para cá, eu dei uma bronca na Camila, né? Eu sei que ela está correndo por causa do Renato. Não para, ela sai de manhã, volta às 10, 11 da noite. Ela sai de manhã, volta, e a menina fica lá. A Ana tem 15 anos. Aí a mãe dela falou: filha, a senhora tem que dar atenção para a Ana. Não sei o quê. Quer dizer, Ana, faz qualquer coisa aí, come. Faz sua comida aí, come. Filha, faz uma comida para ela. Faz alguma coisa para ela. Faz normal de pó para a filha, né? Aí ela falou assim: mas mãe, tudo que ela quer, eu compro e faço. Eu falei: então, aí é que está o problema. Aí é que está o nosso problema. Porque você quer comprar o filho, mas não quer educar e amar o filho. O teu filho, às vezes, ele não quer que você compre nada para ele, só quer que você tenha um abraço. Que você sente com ele uma meia hora e troca uma ideia. Aí não tenho tempo, filho, mas a mamãe trouxe chocolate. Nem sei porque eu estou falando isso. Uma vez deu uma certa historinha para o geral. Que eu era uma criança mais ou menos de uns 6 anos de idade. E o pai dele trabalhava demais no executivo. E então eles falavam: papai, queria falar com o senhor, filho, agora não, porque o pai tem que trabalhar com ele, não sei o que, não sei o que lá. Papai, agora não dá, filho, porque o pai está cansado, o pai está dormindo, não dá, não dá. Papai, não sei o que. Aí um dia ele pegou, passou, isso foi dias, muitos dias. E ele ganhava uma mesadinha do pai. Então, tipo assim, o pai, para agradar ele, dava um trocadinho para ele. Ele ia guardando aquele trocadinho. Ele guardava. Um dia ele mudou. Ele falou assim: papai, quanto o senhor ganha por dia? O pai dele falou: ah, filho, eu nem sei, mas vamos imaginar, vai, R$1.000 por dia. Ele falou: então, papai, eu queria comprar uma hora só. Dá aqui o dinheiro. O senhor queria comprar uma hora para o senhor sentar comigo, o senhor brincar comigo, o senhor jogar bola comigo. É isso que às vezes a gente passa. Deus mudou um pouco a prosa, mas não é culpa minha, amém? A desobediência é terrível. A obediência e a submissão gera a porta aberta. O que eu quero tratar com você hoje é 3 pontos. Eu vou correr aqui para poder passar o que eu escrevi para você. Eu quero tratar 3 pontos importantes para você entender a 4ª chave para abrir a porta do céu para nós. Usando um pouco, eu não vou ler Neemias, mas eu vou fazer um paralelinho de Neemias, porque se a gente for passar por Neemias, a gente vai demorar muito, então seria mais longo, mas não vou fazer isso, eu vou direto para a gente entender, depois eu só faço comentários. Amém ou amém? Amém? Usando um pouco da história entre Esther e Neemias, que são obediência, submissão e resultado, mas só conseguiremos falar sobre o primeiro ponto, que é obediência, quando entendemos o que é desobediência. A desobediência é o oposto de submissão. A obediência é sinônimo de submissão. Quem é obediente é submisso, e automaticamente quem é submisso é obediente. Você já viu um filho que é obediente? Ele é submisso. Você reparou nisso? Filho, faz tal coisa. Tá bom, mãe. Para aí, para. Filho, pega lá. Pega. Ele obedece e é submisso ao mesmo tempo. Ele é submisso. Mas quando é desobediente, daqui a pouco eu faço. Olha que não faz, depois eu faço. Veja então o que gera a desobediência no capítulo 1 de Esther, porque nós lemos: a rainha Vasti desobedece a ordem do rei Assuero. Por causa dessa desobediência, ela perde o posto de rainha. Então o que aconteceu com Vasti, a rainha? Por causa da desobediência, ela perdeu o maior posto que havia naquele tempo no reinado. Abaixo do rei era ela. Então imagina toda a mordomia, a melhor comida
tinha um cartão vitalício, ela comprava o que ela queria, não pagava absolutamente nada. E apesar, agora presta atenção nisso, ó. Apesar de poder discordar, porque nem sempre tudo que eu falo você pode concordar, amém? Porque a gente tem direitos de discordar. Mas a gente tem direito até vírgula, porque naquele tempo havia o que? Decreto. Então era uma lei aquilo. Havia um decreto que toda rainha do rei, no tempo em que ele achava que deveria, bêbado ou não, bom ou não, quando ele falava tem que desfilar, ela tinha que desfilar. Era um acordo, aquilo era documentado. Por isso que ele chamou os caras 7 para discutir. Está escrito isso? Se eu tomar a atitude dela e tirar o reinado dela, eu não estou fazendo isso por mim? Não, tem na lei. A lei fala isso, que quando a rainha desobedece o rei, ela pode perder o seu reinado. Foi o que aconteceu. Após um certo tempo de festividade, a rainha deveria se apresentar para os visitantes, para que todos pudessem ver a sua beleza, mas isso não aconteceu, deixando o rei muito bravo ao ponto de discutir o posto da rainha. Como se isso não bastasse, olha, presta atenção nisso aqui. A notícia se espalha, chegando a todas as mulheres da região, que começaram a agir da mesma forma. Foi o que eu disse para vocês: a desobediência, além de atingir você, começa a atingir todo mundo ao redor. Se ele pode, eu também posso. Se ela pode, eu também posso. Amém? Se o líder do louvor pode, eu também posso. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida ou não? Você já ouviu alguma vez na sua vida? E você chegar para alguém e falar, não pode, mas você fez. Por que se você fez, eu não pode, eu não posso? Porque causou essa influência. Para piorar, no mesmo dia, as princesas dos persas e da Média, ou do Média, né, também ficaram sabendo e começaram a fazer o mesmo com os príncipes. Olha só, não atingiu só o povo do bairro, atingiu a alta cúpula. Olha a influência que essa mulher tinha. Então não era só o povão que atingiu, que estava vendo aquilo, atingiu os grandes. As mulheres também começaram a fazer aquilo que fora diante disso. Então começamos a entender que a desobediência, presta atenção nisso, olha que coisa linda que Deus me deu. Começamos a entender que a desobediência causa problema para a gente, e o pior, ela pode influenciar tudo que está à nossa volta. Exemplo: família, igreja, irmãos, trabalho, empresa, negócios, ministério e etc. Como é que começa uma greve numa empresa? Alguém se levanta. E ele falou: olha, não é certo isso. Não é certo isso. Ele começa então no vídeo. Não é certo isso. O que eles vão? Greve. Aí chega assim, eu comunico todo mundo. O que é greve? Levanta a mão. Aí todo mundo levanta a mão. Foi influenciado. Foi influenciado. Quando abate o nosso ministério? Eu estava ouvindo uma coisa esses dias, e é uma coisa que eu tenho no coração de verdade. Eu vou viver a palavra na hora. Já vou terminar, já. Agora fugiu o que eu ia falar, mas eu já tenho. Então, irmãos, a nossa desobediência vai influenciar tudo que está à nossa volta. Tudo. A família, mas o senhor pode. Eu bebo e quero chamar a atenção do meu filho que está bebendo. Sabe o que eu vou levar na casa? Você bebe também. Eu fumo e quero chamar a atenção do meu filho para não fumar. Ele fala: você fuma também. A senhora também foi desobediente, você também foi desobediente ao seu pai lá atrás. Porque qual pai quer que o filho fuma? Bebe. Tem gente que vai esperar, eu fumo desde os 10 anos de idade. Parece que isso é um orgulho, né? Desobediência, acho que seu pai teve com 10 anos de idade, seu pai queria que você fizesse isso. Mas aí seus filhos veem isso,
Cuidado com o que você fala do passado dos seus filhos. Às vezes a gente quer contar a história da nossa vida, e às vezes a nossa vida não foi muito legal, porque a gente foi problemático. E isso pode causar uma má influência e nós levarmos na cara isso um dia. Ah, porque o pai usava droga, mas Deus me salvou. Ah, porque o pai bebia. Eu estou falando uma coisa para você, lá em São Paulo, muitas pessoas já tentaram ir lá dar testemunho que eram ex-drogados, ex-bandidos, e eu não deixei para testemunho. Porque na verdade causa má influência. Aí todo mundo vai achar, pode achar, porque a forma que a gente vê e a gente, porque você ouve o que você está ouvindo de mim, como você quer ouvir. Aí tem uma menininha dessa, 8 anos, mas se o cara se converteu com 30 anos, essa outra tem 13, 14, se ele converteu com 30 anos, se ele fumou, cheirou, prostituiu, fez tudo, hoje ele está, eu também posso. Eu também posso, por que eu não posso? Se Deus guardou ele, e então ele tem que tomar muito cuidado, o que fala com os seus filhos. Ah, filhos, com respeito às irmãs. Ah, filha, a mãe era uma galinhazinha lá na minha época chamavam de galinha, as meninas, né, que gostavam de namorar. Não sei como é que chama hoje. Como é que chama? Hã? Como? Rodada? De job, rosada. Tá. Nessa época era galinha mesmo. Quando descobria que a menina andava com todo mundo lá, uma galinha, ninguém queria namorar com ela. Por que depois ninguém mais queria namorar com ela? Porque era uma rosada. Todo mundo já tinha pegado. Né? E aí então as tem mãe que gostam demais de uma filha por orgulho. Ah, a mamãe pegou todos os filhos da escola. Aí havia ter um filho com cada cara que nem sabe quem é o pai, que a mamãe quer chamar a atenção de uma senhora pior. A senhora que falou para mim isso. A senhora que disse, a senhora também foi igual. E ainda usa a Bíblia. Tem maldição que vai de geração para geração. Então você precisa quebrar essa maldição. Está dando para você entender? Você precisa quebrar. Irmãos, de verdade, eu não sei para vocês, mas o papo hoje está tão gostoso que eu ficaria até a hora. Mas eu sei que a hora vai ter. Nem tem que tomar cuidado. Então, irmãos, tem que tomar cuidado, porque a nossa má influência vai influenciar a nossa família, a nossa igreja, nossos irmãos, a desobediência também. Olha agora o que a obediência gera em nós quando somos obedientes. Nós já falamos de Esther. Quando somos obedientes, o Senhor nosso Deus faz gerar em nós situações de vitórias. As coisas andam, o ministério flui, a porta do céu abre para mim e para você. Eu nunca vi coisas boas não acontecer para quem é obediente. Eu nunca vi. Vemos que tanto Esther como Neemias buscaram uma direção de Deus e obedeceram as coisas, e as coisas aconteceram. Isso não quer dizer que não teremos dificuldades ou obstáculos, porque teremos. Isso não quer dizer que nós não teremos oposições que irá se levantar contra nós, com certeza vai ter. As pessoas ou situações vão se levantar tentando bloquear as bênçãos, que as bênçãos cheguem até você. E tudo isso não foi diferente com Esther e Neemias. Com Esther foi Naamã, e com Neemias foi Sanbalat e Tobias. Depois, no outro dia, eu conto da Neemias para vocês. Mas esses caras aqui, Sanbalat e Tobias, se levantou de uma tal forma que eles queriam impedir de todas as formas que as bênçãos de Deus chegassem sobre Neemias e sobre o povo judeu, sobre o povo de Israel, porque Jerusalém estava destruída. A oposição sempre vai tentar se levantar para paralisar os planos de Deus em sua vida. Irmãos, pode ter gente aqui hoje que vai sair daqui e falar: é uma grande besteira que o apóstolo falou. Esses são Sanbalat e Tobias. É oposição. E quando tudo aquilo que é oposição às coisas de Deus
não vingam. Não dá certo. Pode ser que você saia aqui, nossa, imagina, eu toda a vida fui desobediente, ou toda a vida eu andei de todo jeito. É o que eu coloquei aqui, eu nunca conheci ninguém que tentou paralisar os planos de Deus na vida de alguém e se saiu bem. E aí daquele que tentar se levantar para paralisar ou bloquear os planos de Deus e o que Deus tem para você. Se você é obediente, meu irmão, se você está dentro daquilo que Deus está falando, se você está entendendo o que Deus está falando hoje, aí daquele que se levantar contra você, vai se levantar e vai trombar com o poste, vai bater e vai cair. Vai cair. Se você estiver debaixo da direção e obediência de Deus, nada vai impedir que a porta do céu se abra para você. Aleluia! É fácil estar debaixo da obediência de Deus? Não. Mas é por isso que a bênção chega. Para quem não gosta de estudar, ele gosta de estudar o ano todo para ganhar a bicicleta no final do ano? Não. Mas o cabo se arrebenta para poder ganhar a bicicleta, porque ele sabe que o obediente vai vencer. Tanto Esther como Neemias nos deixaram um grande exemplo de obediência e a forma que devemos nos portar como crentes, como servos de Deus, buscando sempre em oração, em jejum, principalmente sendo obedientes a Deus e às suas autoridades. Não adianta ser só obediente a Deus, tem que ser a Deus e todas as autoridades constituídas por Deus. Você sabia que a Cristina, ela é uma autoridade constituída por Deus? Ela só é prefeita porque Deus deixou. Você sabia que o Lula é presidente porque ele é constituído por Deus, que só Deus deixou? É porque Deus deixou. Você sabia que o governador de São Paulo é o Tarcísio? Isso. Eu ia falar Thales Roberto. O Tarcísio é porque Deus constituiu. Os senadores, os prefeitos, os ministros, os pastores, os líderes dos ministérios, não é o homem que constitui, é Deus. É Deus que constituiu. Uma vez eu fui pedir um casal a bênção na igreja, e nós fomos levantar eles como diácono na igreja. Ele falou, não, a gente não quer. Eu falei, então você está falando não para Deus, foi isso que você fez, porque não foi eu que escolhi, foi Deus. Quando Deus escolhe alguém para uma coisa no ministério, falando ministerialmente, eu estou falando que quando você diz não para isso, você está em desobediência. Porque quem te escolhe não é o homem, é Deus. Mas ele usa o homem. Meu pastor falava para mim, lava o banheiro. Eu não gostava de lavar o banheiro, mas eu falava lá. Você fecha a igreja? Eu não gostava, mas fechava. A obediência sempre vai vir de encontro daquilo que você não gosta. É aí que Deus se trata. A desobediência vai dar de encontro e a favor de tudo aquilo que você pensa. Ah, não vou fazer, não quero. Ah, isso, por quê? Mas a obediência vai de contra aquilo que você deseja. Porque ela vai matar a sua e a minha carne. Deus te tratando. E o resultado final de tudo isso é que quando conseguimos associar a obediência à submissão, com certeza chegaremos ao resultado final. E esse resultado sempre será favorável e positivo. Mas para quem é obediente? Eu não gosto de estudar, mas vou me esforçar. Chega no final do ano, pai, passei de ano. Meu pai falou, no Natal, só que esse grande vai chegar. Eu estou usando um exemplo de show para eles entenderem. É assim que é Deus. Porque quando você desobedece, quem cobra a Deus é o Satanás. Sabe por que Jó é assim? Porque o Senhor dá tudo para ele. Deixa eu tirar dele.
E olha que a Bíblia diz que Jó era obediente, íntegro, reto e buscava a Deus a todo tempo. Olha que Satanás falou, ele só é assim que o Senhor não posso mexer nele. Pode. Imagina para quem é desobediente. Paulo falou assim: Senhor, sabe esse meu amigo aqui? Sei. Então, meu amigo, hoje eu estou te entregando na mão de Satanás. Porque eu já falei tanto de Jesus para você, mas tanto de Deus para você. Você nunca quis me entender e sempre foi desobediente. Quem sabe Satanás cutucando você, você lembra de tudo que eu te ensinei e passa a ser obediente. É difícil, mas as guarda-chave, eu falei aqui a semana passada, isso não sei, mas se eu não falei, eu vou falar para vocês que Deus me deu. Eu falei, por que chave, Deus? Eu comecei a orar. E eu disse para vocês que o que abre porta é chave, é isso que você lembra? O que abre chave. Aí eu falei, Senhor, mas por que 7 chaves? Ele falou, você está falando errado. A hora que Deus falou comigo, você está falando errado. Eu falei, como? Ele falou, cada chave que eu der vai fazer uma voltinha na fechadura. A primeira, tuf. A segunda, tuf. A terceira, tuf. A quarta chave hoje para a porta do céu, sabe o que você chama assim? Obediência. Tuf. Na 7ª chave vai fazer tuf. E a porta vai se quebrar. Eu falei, Deus, por que o Senhor já não abriu porta para as pessoas terem testemunho? Ele falou, não. Porque eu quero ver se eles vão abrir as portas até o último dia. Abrir as 7 voltinhas. Você já foi abrir a porta da sua casa em Moscou? Aí você tem que ficar fazendo assim, ó. É isso que Deus está fazendo. Não é isso? Você dá umas cutucadas, aí dá um tranquinho. Não é assim, pastor? Aí dá um tranquinho, aí você consegue dar uma volta, você dá um tranquinho e dá outra volta para a porta abre. Fique em pé. É isso que Deus está fazendo com você nessa campanha. Deus hoje entrega na sua mão, faz assim, ó, a chave da obediência. E quando eu digo obediência em todo sentido, amém? É só obediente ao patrão. Quem gosta de trabalhar aqui? Alguém gosta de trabalhar aqui? Ninguém gosta. Mas você trabalha como trabalha. Mas você trabalha por quê, né, filha? Por quê? Porque no final do mês você recebe, não é isso? Não é isso? Então você suporta o trabalho. Tem trabalhos, tem lugar que a gente trabalha que a gente não suporta mais trabalhar. Mas a gente trabalha porque a gente precisa. E a gente sabe que aquele sacrifício, daquela obediência vai causar o sustento da minha família no final do mês. Ainda que eu não posso trabalhar, eu vou trabalhar. Eu sei que talvez você queria sair daqui hoje com uma bênção na tua mão, mas Deus está falando assim, só falta 3. Falta só 3. Já 4 abriu, mas a obediência é fundamental. Repita comigo bem forte, se você puder, bem forte mesmo. Ou melhor, abra os olhos aí, os olhos de bomba. Beleza? E olha para o teu irmão, com os olhos de bomba. Olha para alguém aí. E diga para ela assim: a quarta chave. Não, mas está para aqui. A chave não está aqui. Que você é o rosto e o outro é a chave. Você tem que falar forte para destravar, amém? Diga lá, a quarta chave. Mais forte um pouquinho. A quarta chave. Está quase bom. A quarta chave. Para abrir a porta do céu para mim e para você que está regado o olho e diz para ela: é obediência. É obediência, meu irmão.
sentinela. E a Bíblia diz também que melhor é obedecer do que sacrificar. Eu sei por quem o Renato está sendo cuidado. E é por isso que eu sou obediente e está aqui. Não que eu não gostaria que ninguém tivesse aqui. Eu podia muito bem ligar e falar para o pastor, prega hoje. Eu não vou poder daí. Mas eu estou falando isso para você, que isso chama-se, para mim, você tem todo o direito de discordar, mas para mim, chama-se obediência ao ministério. Antes de amar o pastor Renato, eu amo Deus. Eu amo Deus. Então seja obediente. Seja obediente. Nossa, esse mês foi um mês muito difícil, financeiramente falando. Nós fomos pagar o aluguel, faltava uma quantia grande para São Paulo. E a bispa falou assim: Deus não vai deixar de honrar, porque nós somos obedientes. Ela ligou para o dono do salão, ele falou: fiquei mais bispa, eu sei como funciona a igreja, eu sou crente. 2 dias depois, Deus colocou dinheiro na conta da igreja e a bispa pagou o aluguel. Hoje nós assinamos o contrato desse salão aqui, damos um contrato aí fora. Agora nós temos um contrato, e isso chama-se legalidade, né? Ninguém pode chegar aqui agora, ó, vou fechar, ou eu quero. Não, tem um contrato. É Deus honrando isso. Deus honrando. Lá em Osasco, alguém me ligou e falou assim: tem um salão maior para a igreja de Osasco, faz uma proposta, e é maior que esse aqui, pessoal. Tem salas em cima, tudo. E nós fizemos uma proposta, e eu tenho certeza que Deus vai honrar. Até também lá é branco e preto, vamos dar vida de verde e branco. Tem que ser palmeirense, né? Eu não vou carpete verde agora. Brincadeira. Você crê nisso? Esta unção está sobre a sua vida. Está sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba isso, Deus. Entenda que obedecer é melhor que sacrificar. A unção de obediência está sendo liberada sobre você. E que toda a má influência que um dia nós pudermos causar em alguém possa cair por terra agora em nome de Jesus. E que nós a partir de hoje possamos ser boas influências em nome de Jesus. Quando a gente vê os influenciadores que a gente fala, não fala? O que esse cara tem para oferecer para a gente, ou essa mulher tem para oferecer? Mas ela influencia milhões de pessoas, essa pessoa. A influência, ela é, ou ela traz vida, ou ela é mortal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Dá a mão para a pessoa que está saindo. Eu não sei você, de verdade, eu não estou te culpando por nada, amém? Mas hoje seria um dia que eu passava a noite. Tamanha a presença de Deus que eu estou sentindo. Eu sinto Deus abrindo o nosso entendimento hoje. Eu sinto Deus abrindo a nossa mente. Eu sinto Deus transformando o nosso modo de pensar, de agir, de enxergar. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto. E que Ele continue tendo misericórdia de nós todos os dias. Que Ele te leve em paz, em segurança, debaixo das tuas potentes e poderosas mãos. Eu quero profetizar no início dessa semana, ainda terça-feira, uma semana extremamente abençoada, produtiva e próspera, com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes para você. Em nome de Jesus, nós te abençoamos com toda sorte de bênçãos dos céus e da terra. Vai debaixo desta palavra, vai debaixo desse envio. Receba esta palavra no teu coração.
Em nome de Jesus, levanta a mão do seu irmão. Regala o ouro. Regala. Olha aí pro lado e diz para assim: já te falei hoje que eu amo você. Diga aí pro outro lado: já falei que eu amo você. Eu já disse para você que você é uma bênção na minha vida. Ó, eu só vou falar uma coisinha que Deus está me incomodando. Se você tiver que falar algo para alguém, seja quando for, que hora for, fale algo que eleve a pessoa para o alto. Se for falar alguma coisa que seja para criticar ou falar mal, guarde para você. Não fale não, as pessoas estão cansadas disso. As pessoas estão cansadas de ouvir esse tipo de coisa. Se for palavras para edificar, fale. Mas se não for para edificar, não fale. Estou sentindo isso no meu espírito. Amém. Nós já estamos tão carentes de tanta coisa. Daqui. Nós estamos carentes de tanta coisa, não é verdade? Estou falando com você. Que nós não estamos mesmo. Aí a gente vem para a igreja para ouvir uma palavra e a gente escuta críticas, a gente escuta falar coisas ruins, a gente escuta apontamento de dedo. Isso aí não precisa, isso aí já tem no dia a dia. Isso a gente tem no trabalho, na escola, às vezes em casa. Que essa palavra possa ter mexido com o teu coração. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor, sabe o que eu falei até? Porque quando eu vi a casa dela cheia d'água, mexeu. E em vez de eu falar para ela assim: você mora num lugar ruim, você tem que sair de lá. Mas ninguém sabe por quê, né? Eu deveria falar assim: está precisando de alguma coisa, velho? Você precisa de uma ajuda aí? Está faltando alguma coisa na sua casa que eu possa te ajudar? Estragou algum móvel que eu possa tentar te arrumar? Mas é mais fácil criticar, não é? Mora num lugar ruim, fica sofrendo porque quer, mas não é isso. O que a gente precisa ouvir é coisas que nos levam para cima. Porque ouvir coisa ruim, a enchente já trouxe. Não precisa. É por isso que eu chamo ele cada hora. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, a comunhão, a alegria, o gozo do Espírito Santo esteja sobre vós, hoje e para sempre. E toda igreja diga bem forte.